Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais. Começa a edição desta terça-feira, 30 de abril de 2019, e hoje a gente vai falar bastante de política aqui, de a nova política, o novo jeito de protestar, de cobrar das autoridades, que eu tenho a honra e a satisfação de receber um menino, vou chamar de menino, porque ele é bem novo, o Pedro Umbelino, que é coordenador do MBL, Movimento Brasil Livre, em São Caetano do Sul, e que vem agitando bastante aí na política. A gente vai falar sobre isso. Pedro, muito obrigado por comparecer ao programa aqui. Alessi, é um prazer estar aqui no seu programa, muito obrigado aí pelo espaço concedido, né? Eu já vi outras vezes aqui na TV Grande ABC, é sempre um prazer poder falar de política aqui com vocês. Mas eu não tinha tido o privilégio ainda de entrevistá-la, a primeira vez. Exatamente, o prazer é meu. Opa, obrigado. Olha, antes de a gente começar a bater um papo, tem informações chegando direto da redação do jornal ABC Repórter, daqui a pouquinho com o Celso Rodrigues. Mas, enquanto o pessoal não prepara aí a câmera para o Celso poder falar com a gente, eu vou perguntar, Pedro, primeiro, qual a tua idade mesmo? Tenho 20 anos. 20 anos? É um menino mesmo. Aliás, é a idade melhor para começar a fazer política, viu? Como é que surgiu esse interesse pela política, pela linha do MBL? Como é que é isso? Olha, Alessi, falando de mim particularmente, lá para os meus 17 anos eu já comecei a me interessar por política, que foi quando eu venci uma eleição para a presidência do Grêmio Estudantil na minha escola. E a partir de lá, com o trabalho que eu fiz, eu queria continuar fazendo, eu gostei de poder representar, né, ali os alunos na escola, poder fazer ali... Qual escola? Eu estudei no Idalina Macedo, escola estadual aqui, Idalina Macedo. Bem conhecida a escola. Exatamente. E aí eu quis externar isso, né, após ter saído da escola, continuar, né, assim, agora no nível maior, nível de política, de ativismo político, né, e foi aí que eu conheci o movimento MBL, né, Movimento Brasil Livre, né, e através desse movimento que eu consigo canalizar, né, esse intuito, né, de fazer a boa política, né, que é o que o deputado Kim Kataguiri fala muito, né, nas entrevistas, né, quanto a boa política, né, aquela política, né, ideal, que é do bem comum, né, da arte do possível, né, e é isso que a gente quer trazer para São Caetano. O MBL a nível nacional é muito conhecido, né, pelas lutas travadas, né, recentemente em favor da Lava Jato, né, também a icônica manifestação a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o MBL, o Kim Kataguiri, junto com os demais fundadores do MBL, também, né? Exatamente, foram a pé até Brasília para poder protocolar ali o impeachment, poder pressionar os deputados, né, à época, votarem a favor do impeachment. Ou seja, o MBL hoje ele já é considerado um dos maiores movimentos do Brasil, um dos maiores movimentos da América Latina e do mundo, movimentos liberais, movimentos, né, suprapartidários, né, e é com esse peso que nós viemos aqui para São Caetano, né, eu juntamente com o Cauê Camata, coordenamos aqui o MBL e viemos aí com toda essa energia, esse gás aqui para poder mudar, né, conseguir fazer um protagonismo aqui político na cidade de São Caetano. Maravilha. A gente vai falar mais daqui a pouquinho. Agora sim, a câmera do Celso Rodrigues já está preparada. Celso, é com você. Olá, Joaquim, Pedro Umbelino, a todos que acompanham a TV Grande ABC. Bom, deixa eu me intrometer nesse assunto, que bom saber que pessoas jovens se interessam pela política no momento em que a política está velha e carcomida. É bom saber e espero que essa juventude que vem, Joaquim, venha com o propósito de fazer política pelo propósito pela qual ela foi criada, política para trazer benesses e benefícios para toda a sociedade, não só para os próprios políticos. Bom, falei. Agora, sobre a edição de quinta-feira, dia 2, você, eleitor do ABC Repórter, acompanha que Colégio Brasil-Canadá realiza evento para apresentar a unidade de São Caetano neste sábado. A inauguração acontece no dia 14 da unidade aqui de São Caetano. Carla Zambelli entrará com ação popular contra a licitação do STF e Novo vai disputar o Palácio da Cerâmica em 2020 aqui em São Caetano. Bom,
falei das notícias do ABC Repórter, falar do futebol, amanhã tem rodada do Brasileirão, segunda rodada, entram em campo Palmeiras e CSA, no Rio, lá em Alagoas, às 16 horas, Corinthians recebe a Chapecoense na Arena Corinthians, o São Paulo viaja a Goiás e enfrenta o Goiás no Serra Dourada, e o Santos, cadê o Santos? O Santos enfrenta o Fluminense na Vila Belmiro, a vila mais famosa do Brasil, e só corrigindo um erro crasso que eu falei ontem, falei que as defesas de Felipe Alves do Fortaleza, o tricolor de aço, tinham sido antagônicas contra o Palmeiras, mas que erro. São defesas antológicas, aquelas memoráveis de serem lembradas pelos torcedores, senão em vez de 4 teriam sido 5 ou 6, Joaquim. Pronto, feita a minha correção. Defesas antológicas e não antagônicas. Tá aí, é com você, Joaquim. Legal, Celso, obrigado. Agora eu volto aqui conversar com o Pedro Umbelino. Você falou que fez o Idalina e hoje você está estudando, está fazendo o quê? Hoje eu sou estudante de Direito. De Direito? Isso. Opa, estudo na USCS aqui. Na USCS? Cidade de São Caetano do Sul. Que é outro curso interessantíssimo para quem vai entrar na política. E me conta um pouco mais, você estava me falando antes de a gente conversar, vamos falar já desse, um seminário que vai acontecer, um congresso Exatamente. do MBL em Santo André, isso me chamou a atenção, fala desse congresso aí. Exatamente, olha, Alessi, esse é o segundo evento que nós fazemos aqui, segundo congresso regional do MBL Grande ABC, nós fizemos o ano passado, no mês de abril, e agora nós vamos estar fazendo o segundo congresso, né, com uma estrutura muito maior, com um número maior de ingressos, que vai se dar no dia 13 de julho, vai ser das 9 horas até as 7 da noite, no Hotel Mercury, lá da Avenida Industrial de Santo André. É um hotel que é muito confortável, um grande espaço ali para fazer nosso evento, e nós vamos ter ali figuras públicas do mais alto nível, né? A começar com os da casa do MBL, nós vamos ter o deputado Kim Kataguiri, o deputado Arthur Duval, vereador de São Paulo Fernando Holliday, o fundador do MBL Renan Santos, nós vamos ter o que à época, né, foi candidato à vice-presidência junto com o João Amoedo do Novo, o professor Christian Lobauer, nós vamos ter ali o canal Hipócritas, né, que é o primeiro canal aí de humor político voltado à direita, que quebra esse politicamente correto. Nós vamos ter muitas outras figuras, nós vamos ter o Henrique Meirelles, já foi confirmado, Henrique Meirelles, que agora está aqui. Ex-ministro, secretário de Estado hoje. Exatamente, secretário aí do governo João Dória, vai estar com a gente também. Nós vamos ter o filósofo, o professor Francisco Ratzo, também autor do livro Contra o Aborto, né? Quem acompanha sabe do conteúdo que ele tem para oferecer para a gente ali. E também o especialista em Previdência, o Paulo Tafner, vai estar com a gente. Enfim, muitos outros nomes e outras lideranças aqui do Só fera aí nesse congresso aí. E como é que faz para a pessoa... Vocês já estão convidados. Opa, viu? eu faço questão de estar lá. E cobrir e transmitir também, conversar com essas feras aí, que é tudo gente. Com certeza. Do mais alto nível. A gente ressalta que essas figuras nem sempre a gente tem a oportunidade de ter de perto. Verdade. Né? É um verdadeiro curso, é um MBA intensivo num dia, né? Isso aí. Exatamente, é o que as pessoas falam. Realmente é um curso. Se quiser levar aí uma caderneta e anotar ali... Isso aí com diploma já, só a presença. Diploma e congresso MBL. E é aberto, as pessoas podem se inscrever, como é que é isso aí? É inteiramente aberto, o ingresso, nós temos o ingresso em qualquer página do MBL aqui do Grande ABC, nós já temos ali na página, ali no painel ali da página, o link dos ingressos, né? Sim. Então, para quem é de São Caetano, pode abrir lá a página MBL Grande ABC, que ali na página mesmo você já vai ver ali, ao abrir a página, o link para os ingressos, né? Ou então na página do MBL Grande ABC. Nós temos ali também o link do congresso, do segundo congresso regional do MBL Grande ABC. E eu vi pelos nomes que você falou, que eles são suprapartidários, né? Tem gente de vários partidos, de várias agremiações, com uma linha ideológica, claro, mais afinada, mas ele não está fechado num partido político, né? Essa é uma característica do MBL, Alessi. A gente, por ser movimento suprapartidário, a gente preza não exatamente pelas pessoas, né, mas sim pelas ideias. É o que diferencia a gente e nos torna coerentes, né? Porque a gente valoriza as ideias. Ou seja, a pessoa que defende as ideias que nós defendemos, que para a gente é o melhor para o Brasil, para o Estado, para o nosso município, essas pessoas elas são passíveis de ter o nosso apoio e de ter algum espaço aí dentro de algum evento que a gente faz, como esse, né? E essa é a questão
que a gente defende, né? Por exemplo, nós temos aí críticas ao Bolsonaro que a gente faz, entretanto nós apoiamos o Bolsonaro na eleição presidencial, porque entre a via Bolsonaro e PT, né, a esquerda, né, que há muito tempo, né, aí quase 20 anos tem governado o Brasil, a gente quis uma alternativa e o Bolsonaro se apresentou como essa alternativa. Mas não quer dizer que a gente não vai agora tapar os olhos e não fazer pontuações quanto ao governo Bolsonaro quando necessárias, né? Então, respondendo a sua pergunta em relação ao Congresso, é por isso que nós aí chamamos o Henrique Meirelles, que também foi candidato a presidente. Sim, não, e que deu uma inteligência... Demais, a gente demais. precisa aproveitar o máximo. Muito conteúdo. Independentemente de você concordar, às vezes, com o aspecto político, foi candidato a presidente e tal, mas é um professor universitário, foi um grande CEO de bancos internacionais, ou seja, ele sabe o que está falando. Você Exatamente. pode até discordar de uma linha ou outra. Assim como tem o outro professor lá, o Marco Sintra, que o Bolsonaro andou bravo com ele esses dias aí, porque ele foi falar do imposto único. Bolsonaro, não vou criar imposto nenhum, mas que também tem uma linha política definida, ideológica. Agora, eu queria saber o seguinte, vamos trazendo o papo aqui um pouquinho para São Caetano, que eu estou curioso. Quando você colocou esse lado, eu lembrei de uma entrevista que eu assisti ontem à noite do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele falando do problema do país. O país ficou muito chato com esse negócio de nós contra eles. Então ficou um negócio meio essa história de fla-flu que fala na política, que se você não é de um lado, você é do outro. Acho que a política não se resume a isso, ela é muito mais ampla, né? Você pensar, você falou de um filósofo aí que vem participar. Ontem mesmo, na redação, tinha uma discussão lá. Alguém falando, concordo com o Bolsonaro, tem que acabar curso de filosofia. É um absurdo isso aí. Ele nem falou isso, não foi dessa forma como ele falou. O pessoal pega a frase, interpreta de um jeito e coloca para criar polêmica, né? A gente sabe da importância da filosofia, da sociologia, da matemática, da física. Vocês, em São Caetano, vocês enxergam que a política hoje está nesse jogo de nós ou eles, ou dá para fazer uma política diferente? Olha, em São Caetano, Alessi, eu penso que, na verdade, falta mais ideologia em São Caetano. Pessoas ideológicas e o voto ideológico. A gente viu o exemplo disso nessas eleições passadas. Tanto para presidente, quem votou no PT foi um voto ideológico, porque acha que o PT defende as ideias dele, enfim. Né? Quem votou no Bolsonaro também votou ou pela ideologia à risca, porque exatamente defende a postura dele, o que ele fala, ou então por ter uma ideologia contrária à do PT, contrária à esquerda, e também votou nele. Para deputado, a mesma coisa, que nós vemos aqui em São Caetano, o Kim foi, se não me engano, o 5º deputado mais votado federal, foi o 5º deputado mais votado aqui em São Caetano. Ou seja, isso mostra que nós estamos mudando aí o patamar. Em vez daquele voto, porque é amigo meu, porque é aqui da cidade e tal, nós estamos vendo aí esse voto ideológico, né? E o que eu digo é que ainda eu acho que em São Caetano nós precisamos amadurecer, evoluir mais essa questão. Não nós contra eles, porque o nós contra eles às vezes nem é ideológico. Fica muito raso o debate, né? Exatamente, exatamente. Você não tem ali argumentos, você não tem ali pontos para ser discutidos. Você só tem ali... Eu vou querer discutir essa questão do Kim e do Arthur, que foram muito bem votados aqui em São Caetano do Sul, em cima de toda a eleição a gente vê movimentos. Vote em candidato do ABC. O ano passado mesmo teve isso. A Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, de Santo André, agências de publicidade lançaram isso e tal. Não sei se deu muito certo não, mas a gente vai conversar sobre isso. Vou te pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial, mas já deixo a pergunta no ar para a gente ir pensando. Quero agradecer, tem muita gente que assistindo aqui, olha, José Carlos da Silva, o Júnior Campos, o José Dias Dantas. Fala aí, meu amigo, conhece o José Dias Dantas? Dias Dantas, colega meu do direito. Opa, então, um abraço. Fala aí, meu amigo, Bruno Vênis Gubar, Marcos Vinícius Martinez, boa noite, Joaquim, Pedro Brino. Quero agradecer a todo mundo e dizer para vocês o seguinte: a gente volta já já. Então não vai ficar vendo WhatsApp e Facebook de amigos, vocês vão perder informação importantíssima. Você que está nos assistindo pela TV Grande ABC, canal 3 da NET São Caetano do Sul, também não vai zapear não, que o intervalo é rapidinho e a gente volta já já.
Viaje Mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Pois é, a gente está de volta aqui à entrevista com o Pedro Umbelino, que é coordenador do MBL, Movimento Brasil Livre, em São Caetano do Sul. Eu tinha deixado uma questão antes do intervalo. É se essas campanhas, vote em candidato da cidade, vote em candidato da região, e a gente viu que 2 candidatos do MBL tiveram uma votação esmagadora, o Kim e o Arthur, aqui em São Caetano do Sul, lógico, pelo trabalho deles, pelo reconhecimento deles nas redes sociais, que fizeram toda a diferença, mas também tiveram na região várias vezes, eu lembro até de umas confusões lá no calçadão do Oliveira Lima, aquela coisa toda que acabou acontecendo, que faz parte da política, do calor da disputa. Mas, para você, é importante o candidato ser da região? Olha, Alessi, primeiro respondendo, você tocou o assunto aqui que esses deputados como os nossos, né, tiveram grande quantidade aqui, em detrimento de outros da região. Primeira coisa que deve deixar pontuada, eles só tiveram mais votos do que muitos outros candidatos da região, porque a população cansou justamente da narrativa de que vote no candidato da região, que vai trazer algum retorno para a região, e não trouxe. Ou seja, isso foi uma resposta clara aí que sepulta a ideia de que o candidato da região deve votar no candidato da região. Por outro lado, como eu já disse para você, a gente apoia, o MBL ele apoia o voto distrital misto. Ou seja, a gente apoia que, havendo essa federalização, essa política, essa reforma, se houver essa reforma política, aí sim faz sentido que a gente apoie o candidato aqui do ABC, o candidato de São Caetano, porque aí vai ser o molde político que vai nos obrigar, né, vai nos colocar aí realmente a escolha apenas de um candidato regional. Agora, no molde que está hoje, em que nós podemos votar em um candidato de São Paulo, em um candidato do interior, ou seja, essa regra ela não precisa ser seguida à risca. E a gente já viu que os retornos aqui para o Grande ABC foram muito pequenos, ou até então a gente pode dizer que nem teve muito retorno de candidatos regionais, né? Ou seja, essa votação do Kim e do Arthur, que tiveram quase 4.000 votos aqui em São Caetano, mostra que a população está muito mais ligada no voto ideológico, que foi o que a gente conversou agora há pouco. Verdade. Ela quer saber hoje, ela não quer saber se o candidato é o vizinho dela, se é amigo dela, se é parente dela. Ela quer saber se aquele candidato não fica em cima do muro e se ele defende as ideias que ela defende. Legal. Você falou do Kim, o que me chamou muita atenção logo no começo, a forma como ele assumiu, abrindo mão de uma série de privilégios que os deputados normalmente têm, indo lá morar com os assessores, lá no apartamento, dividindo, abrindo mão
do apartamento funcional, abrindo mão de uma série de regalias. Carro oficial. Então, isso já é um ponto extremamente positivo, porque não dá. A gente vê o país numa situação bastante complicada. Hoje mesmo saiu o novo número do CAGED, com o número de desemprego ainda maior, 13 milhões e 400 mil trabalhadores diretamente, porque se a gente for pegar indiretamente, ele já está passando dos 30 milhões. E aí o deputado, o vereador... Aqui, por exemplo, em São Caetano mesmo, a gente vê uma série de mordomias. Há pouco tempo vocês estiveram lá distribuindo calculadora para os vereadores de São Caetano, porque eles votaram as contas do prefeito José Aurico Júnior de uma forma que qualquer cidadão que pensa um pouco não consegue entender. Porque na gestão passada, o prefeito era Paulo Pinheiro, eles rejeitaram essas contas, mantiveram o parecer do tribunal. E agora, o prefeito o Aurico, eles aprovam as contas. Como é que esse cidadão que você falou que está buscando o voto ideológico vai entender um negócio desse? Não, exatamente. A gente vê aí pouca ideologia na Câmara dos Vereadores hoje, né? Nós vemos uma Câmara muito mais fisiológica, né? Com algumas exceções que a gente tem que pontuar. Né? Exatamente, né? Vereadores aí que têm se colocado como oposição, que têm pontuado, inclusive os vereadores de oposição que votaram, né, contra as contas do prefeito, seguindo o parecer do TCE, né, esses merecem realmente um reconhecimento. Bom, Alessia, essa foi a nossa forma aí de protestar, né, contra esses vereadores que foram muito incoerentes. Tanto os de primeira legislatura, ou seja, que na primeira oportunidade, olha, Alessia, nós temos vereadores de primeira legislatura que em pautas como essa, como a votação nas contas do prefeito, é o momento dele se posicionar e se colocar a favor da população. Para mim, um vereador que vota a favor das contas do prefeito, que foram rejeitadas pelo tribunal do TCE, são vereadores que claramente não querem se reeleger. Tem que ficar claro isso, porque alguém que vota claramente contra a população, ele não quer se reeleger, ele não está pensando na população. Ou seja, uma coisa, então, eles querem deixar claro. A gente não quer seguir carreira política, então a gente não quer se reeleger. Então, pelo menos, vai dar espaço para alguém novo entrar. Porque, realmente, Alessia, eu digo, se sou eu no lugar de um vereador desse, eu não penso duas vezes em votar a favor do TCE. Pois bem, nós fizemos isso, claramente, aí, como uma indignação. E a gente quis fazer de uma maneira lúdica, porque o MBL, a gente tem uma característica de sempre pautar os assuntos de forma séria e às vezes de forma muito técnica, né? A nossa ação das calculadoras foi uma ação justamente sendo mais lúdica, mais, claro, com o senso crítico e com a seriedade do fato, mas que fosse mais abrangente, que atingisse toda a população. A gente usou a máquina de calcular justamente por ser uma imagem clara do que diz respeito à votação, que era das contas do prefeito, que deixou a cidade em déficit, e essas contas os vereadores do governo, da base, aprovaram. Então a gente pensou assim, já sabemos, vamos entregar então calculadoras a eles, no sentido de que eles não souberam ou não quiseram ou fecharam os olhos para as contas do prefeito que oneraram os cofres da cidade, justamente por quê? Porque não tem ideologia? Porque tem medo, porque, não sei, porque são da base do prefeito, precisam seguir à risca aquilo. Eu, na minha posição, eu já disse no jornal, já disse aqui em outra oportunidade, que, para mim, na minha convicção, foi claramente uma submissão dos prefeitos, foi uma submissão dos vereadores da base ao prefeito José Aurico Júnior. Como diriam antigamente, o vereador aí, ele acaba sendo um office boy de luxo do Poder Executivo, sem quase poder nenhum. Agora eu sugiro na próxima votação de contas que vocês entreguem um livro do Malbatarran chamado O Homem que Calculava. Eu lembrei disso agora porque uma vez um ex-prefeito de Santo André, Dr. Newton da Costa Brandão, foi prefeito 3 vezes, um jornalista fez lá um cálculo errado, e jornalista é péssimo em matemática, né? O pessoal diz que o cara faz jornalismo para fugir do curso de matemática. No direito fala a mesma coisa. Não é o meu caso, porque eu adoro matemática. Mas o jornalista publicou um número errado e o doutor Brandão deu um livro para ele, O Homem que Calculava, do Malbatarran, de presente, e ele ficou todo sem graça. Tal. Uma outra sugestão. Não, você sabe o que da próxima vez a gente precisa entregar a Constituição. Bom, e mostrar que certeza. há independência, né? Os poderes são autônomos, né? E claramente a Câmara ela tem que fazer uso dessa autonomia, Alessia. E nós não podemos ver uma Câmara aí
tão submissa, né, por parte dos vereadores da base. Agora, eu vejo que vocês já fizeram vários protestos contra a administração. Hoje, uma análise rápida e sucinta, como é que vocês veem o governo do Auríquio? Olha, Alessio, o governo Auríquio, a gente tem que deixar claro que ele veio na premissa de que o Paulo Pinheiro só reclamava de dívida da cidade deixada e que não conseguiu fazer muita coisa. Então nós entramos aí nesse novo governo com a premissa de que já tinha governado a cidade, que já tinha os meios e os acessos, né? E de um governo que, há um tempo atrás, divulgou amplamente um superávit na cidade. Ou seja, um governo, então, que anuncia superávit, é o governo, então, que tem dinheiro no caixa, certo? Entretanto, nós vemos aí, por exemplo, na situação da enchente que teve recentemente, é um governo que não abriu mão de 1 centímetro daquilo que foi proposto por ele e que não ouviu a população, né, que queria um prazo maior para a isenção aí dos impostos, das taxas, né? Enfim, ou seja, reclamando de que realmente precisa do dinheiro, porque senão não tem como fazer, né, as ações públicas na cidade. Ou seja, é um governo que se mostra muitas vezes incoerente, porque a gente vê um governo que fala de superávit, mas quando é para ajudar a população essa, né, pagadora de impostos aqui na cidade, né, que nada tem a ver com o mau planejamento ali do bairro, nada tem a ver com o mau planejamento ali da localização que está, né, quando coloca 13 emendas, 13 propostas, né, que podem ser feitas, o governo nega todas, ou seja, nós vemos realmente que você vê uma incoerência daquilo que é falado e daquilo que é feito, né. Dita essa parte do superávit, né, pelo menos publicitário, que o prefeito divulga, outra questão que para a gente se não a causa mais gritante deste governo, é o fato de nós termos um prefeito condenado em primeira instância. Pois é. Ora, se isso não é um fato alarmante para uma cidade, eu não sei mais o que é, Alessi, porque nós temos um gestor na nossa cidade, um político, um executivo na nossa cidade, condenado em primeira instância, realmente é um caso da população, realmente, que nem eu te falei, ter o voto ideológico contra a corrupção. E num processo, a gente tem que falar bem rápido, é uma pena que esse assunto ficou bem pro finzinho, não dá, mas em que recebe doação para a campanha eleitoral de 350 mil de uma senhora que tinha uma pensão da Previdência de R$ 2.600. Quer dizer, não tinha como justificar. Quer dizer, ficou muito claro essa questão, né? E o pior, hein? Hoje à tarde mesmo eu estive no cartório eleitoral pedindo para ter acesso a um outro processo, porque esse processo foi desmembrado, né? Tem a área criminal dele, que o Ministério Público quer saber de onde veio esse dinheiro, porque não é só... tudo bem, alguém depositou esse dinheiro na conta da mulher, mas alguém depositou na conta dessa pessoa. Ele foi denunciado também por organização criminosa, ou seja... Mas só que esse processo, infelizmente, tramita em segredo de justiça. Quer dizer, é um absurdo. Eu estive lá, falei com o chefe do cartório, ele falou, não pode abrir esse processo porque está em segredo de justiça. Você está estudando direito, você sabe o que é isso. Mas é um escárnio para a população. Geralmente, o segredo de justiça ele acontece quando é vara de família, né? Ou quando tem questões de renda, né? Valores de renda do réu, né? Sim. Mas no caso é de renda particular, ou seja, aquilo o cara recebe, ou seja, agora com o prefeito Auríquio é o contrário, é do dinheiro da própria cidade. Ou seja, com certeza, para haver segredo de justiça é porque ele provocou, ou seja, quando isso acontece, é porque ele pediu o segredo de justiça, né? Sim. Ou seja, totalmente coerente, porque é com o nosso dinheiro. Verdade. Pedro Umbelino, infelizmente o tempo de televisão é implacável, mas você vai voltar mais vezes. A gente tem muito para discutir aqui e mostrar, porque eu gosto disso aí, mostrar política diferente, política nova e abrir espaço para todas as correntes. Tanto que eu vou lembrar que nesta sexta-feira vai acontecer, a partir das 19 horas, no restaurante Sete Mares, uma palestra do senador Major Olímpio, do PSL, que vem aqui falar sobre segurança. É outro assunto, é outro tema importante, mas que vale a pena também participar e conferir. Pedro, até a próxima. Alessio, um prazer poder estar aqui no seu programa. Muito obrigado aí pela audiência e sempre que precisar, estaremos aqui. Obrigado.
Olha, o Pedro Umbelino conversou com vocês hoje. Amanhã, feriado, é dia do trabalhador, mas eu não vou trabalhar. Então, na quinta-feira, eu estou aqui a partir das 18h30 e conto com a sua audiência. Obrigado pela audiência de hoje e até lá.